Nossa primeira questão, o que nós temos? Um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus. Aqui o ângulo de 30 graus, ok? Em relação ao solo, né? Após percorrer 20 km em linha reta, ele levanta voo e sobe, né? Após ele andar 20 km subindo, qual será sua altura? Altura H, tá? Isso aqui é a altura H, ó. Qual será a sua altura H em relação ao solo? Entenda, o avião andar 20 km não significa que ele subiu 20 km. Ele não é um foguete, né? Ele não sobe para cima, né? Reto, né? Um avião sobe em diagonal, gente. Então, ele andar 20 não significa que ele subiu 20, tá? Ele subiu exatamente menos que 20, que é o que a gente tem aqui a medida do nosso H. Ora, a questão está pedindo o quê? Ela está pedindo a medida H. Está pedindo aqui, ó. O H. O H é o que em relação a 30 graus? Está lá no lado oposto, ó. A questão está pedindo o cateto oposto. Só que a questão deu o valor 20, que é o valor da hipotenusa. Ah, gente, qual a relação que vai envolver cateto oposto com hipotenusa? Vai ser o seno. Por isso que a gente vai usar aqui a ideia do seno de 30 graus. O seno de 30 graus, que é igual a 1 sobre 2 pela nossa tabela, tá? Ele vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Exatamente o nosso H. E a hipotenusa, lembrando que aqui é H minúsculo, né, gente? Para não confundir com esse H da hipotenusa, tá? Esse H aqui é de altura mesmo, né? Então o que a gente tem aqui? O cateto oposto mede H. Então colocar aqui o Hzinho, dividido pela hipotenusa que mede 20. E agora a gente vai focar somente nessas duas frações aqui, ó. Nessa e nessa, tá? O meio, 1 sobre 2, vai ser igual a H sobre 20, tá? Vamos fazer aqui. 1 sobre 2 é igual a H sobre 20. E aqui a gente pode fazer multiplicando o meio pelos extremos. Fica 2 vezes H igual a 1 vezes 20. A gente vai ter aqui, ó, 2 vezes H igual a 1 vezes 20. Só que 1 vezes 20 dá 20, né? Trazendo para cá para cima, 2 vezes H vai ficar 2H, 2 vezes H, igual a 20. E o 2 está multiplicando, vai passar dividindo. 20 dividido por 2 dá 10. O nosso H é 10 km. Depois do avião subir, né? Subir em linha reta 20 km, a sua altura, mesmo que ele subiu vertical, vai ser 10 km. Ei, o que foi que eu falei no slide anterior? Se a gente tem aqui, ó, o ângulo de 30 graus, a gente quer saber o seno dele, que é exatamente 1/2. O que isso significa? O cateto oposto vai ser metade da hipotenusa. A hipotenusa mede 20, cateto oposto deu 10, metade da hipotenusa. Na prática, gente, é como se nós não precisássemos de todo esse cálculo que foi feito aqui, ó. Só bastava lembrar que se a gente quer o seno de 30, a gente está falando de 1/2, de metade. Como a questão deu a hipotenusa que é 20, o cateto oposto vai ser metade dela. Se a questão tivesse dado o cateto oposto, por exemplo, 10 km, então a hipotenusa é o dobro dele, porque ele é metade da hipotenusa, então a hipotenusa é o dobro dele. A hipotenusa seria 20. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Essa aqui é a que eu proponho para vocês, né? E aqui é a nossa próxima questão. Um prédio projeta uma sombra de 20 metros quando os raios solares formam um ângulo de 45 graus com o solo. Qual é a altura desse prédio? Olha aí, ó. A gente tem aqui o nosso prédio, tá? E a sombra que ele faz, né? É uma sombra que mede aqui, ó, 20 metros, a medida da sombra. E o ângulo que essa sombra, né? O ângulo que o raio do sol faz com o solo é um ângulo de 45 graus. Esse também é um ângulo muito famoso, que às vezes vai cair nas questões, o ângulo de 45, e vai cair exatamente porque a tangente de 45 é 1. Se você perceber, ó, são os valores que não têm raiz.
Aqueles que não têm raiz, eles são super fáceis de resolver. Vocês vão ver como essa questão aqui também é super fácil de resolver, tá? Vamos lá, fazer do modo tradicional. A gente tem aqui a tangente. Por que a gente quer a tangente? Porque a questão pediu exatamente qual a altura do prédio. Olha, gente, está aqui a altura, ó. Isso aqui é a altura do prédio. A questão está pedindo quem é o cateto oposto ao 45 graus. E ela deu aqui embaixo a medida do cateto adjacente. Dessa vez ela não deu a hipotenusa, como a questão anterior. Então, como ela não deu a hipotenusa, a gente vai usar a relação que não envolve hipotenusa. Só envolve os catetos. E essa relação é a tangente. E a tangente de 45 graus é 1. Você está vendo aqui, tangente de 45 graus é exatamente 1. Ok? Então, bora lá. Fazer do mesmo modo da questão anterior. A gente vai ter aqui a tangente de 45 graus, que ela é igual a 1. Só que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A medida do cateto oposto a gente não sabe, né? Vai ser a mesma altura aqui do prédio, né? H, chamar de H mais uma vez. O cateto adjacente é 20 metros. Então, mais uma vez, a gente vai focar somente nessas igualdades aqui, ó. O 1 é igual ao H dividido por 20. Tá? Vou pegar aqui H dividido por 20 igual a 1. Ora, gente, o 20 está dividindo, vai passar para o segundo membro multiplicando. Tá? Então, o 20 vai passar multiplicando 1. Fica super mais fácil, né? Então, H é 1 vezes 20, que dá 20. O H é 20 metros. E qual é a dica aqui? Quanto é que era o cateto adjacente? 20 metros. Quanto foi que deu o H? Também deu 20 metros. Por quê? Exatamente porque quando eu pegar o cateto oposto e dividir pelo adjacente no ângulo de 45 graus, vai dar sempre 1. Se dá sempre 1, gente, é porque são iguais. Toda vida que eu tiver um ângulo de 45 graus, os catetos serão iguais. Até porque a gente está falando de um triângulo isósceles. Se o ângulo de baixo mede 45, o de cima, somado com o de baixo, os dois juntos tem que dar 90. Então aqui também tem que ser 45. Triângulo isósceles. Se o triângulo é isósceles porque tem dois ângulos iguais, então os lados correspondentes também serão iguais, gente. Só isso. Então a dica dessa questão é: você não precisaria fazer o cálculo, porque toda vida que a gente falar de tangente de 45 graus, os catetos terão a mesma medida. Foi o que a gente conferiu aqui, ó, no final da resolução do problema, tá? Lembrando que eu faço toda a resolução para vocês verem na prática, depois que eu dou a dica para ficar mais fácil, né? E aí eu proponho essa questão aqui para vocês também, tá? Próxima questão, questão 3. Uma escada apoiada em uma parede no ponto que dista 3 metros do solo, forma com essa parede um ângulo de 60 graus. Calcula o comprimento da escada. Aqui é a escada, gente, tá? Ó. Essa aqui é a escada, tá? Ela está apoiada na parede, formando um ângulo de 60 graus com essa parede. E o topo da escada, né, o ponto onde ela encosta na parede, que é esse ponto aqui, a distância dele para o solo é de 3 metros. Então a escada está apoiada a 3 metros de altura. Ei, a questão quer o comprimento da escada. A questão quer saber quanto que mede isso aqui, ó. A questão quer saber quanto que mede a hipotenusa do triângulo. E ela deu esse cateto, que é o cateto adjacente em relação ao ângulo de 60 graus. Ele está perto, né? A questão não pediu esse cateto, que é o oposto. Ela pediu o cateto adjacente. E aí a relação que envolve cateto adjacente e hipotenusa é exatamente o nosso cosseno. A gente está falando do cosseno de quem? Cosseno de 60 graus. Tu vai lá na tabela do cosseno de 60 graus, mais uma vez é 1/2. Olha aí, igual a questão 1, gente. Se o cosseno é 1/2, é porque o cateto adjacente vai ter que ser metade da hipotenusa. Então essa hipotenusa aqui vai ter que dar 6 metros. Pegaram a ideia? Vamos conferir agora. Vamos lá. Cateto, tá, gente? Cosseno de 60 graus é igual a 1/2. E o cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa.
cateto adjacente mede 3, que a questão falou para nós. E a hipotenusa a gente não sabe, tá? Vou deixar esse H maiúsculo aqui também de hipotenusa, tudo bem? E mais uma vez a gente vai trabalhar nessas duas frações, né? Ó, a gente vai pegar 1/2 igual a 3 sobre a hipotenusa, que é a medida da escada. E a gente vai multiplicar meio pelos extremos, certo? A gente vai ter 1 vezes H, que é igual a H, igual a 2 vezes 3. Tá aí, ó, o H igual a 6 metros, como a gente tinha visto anteriormente. Tudo bem? E essa é a questão também que eu proponho agora para vocês, igualzinho. Questão número 4. Observe a figura abaixo e determine a altura H do edifício, sabendo que de A até B mede 40 metros, ou seja, do ponto A ao ponto B lá em cima, ó, mede 40 metros. É como se fosse a escada, né, da questão anterior, a hipotenusa do nosso triângulo. Então, esse aqui mede 40 metros. E o seno do θ, olha como a questão não deu o valor do ângulo θ. Não é um ângulo da nossa tabela, certo? A gente não vai aqui focar na nossa tabela. Dessa vez a tabela não vai servir para nós, gente. Por quê? Porque eu não sei quem é o ângulo θ. Porém, como a questão deu um ângulo que não está na tabela, não é um ângulo notável, ela tem que nos fornecer a medida do seno desse ângulo. Ela tem que nos fornecer meio que a tabela desse ângulo. E o seno desse ângulo é 0,6. Ora, gente, mais uma questão que vai envolver o seno, já que ele quer a altura do prédio. Ele quer a altura do prédio aqui, ó. Quer saber a medida desse cateto, do cateto oposto ao ângulo θ. Por isso que a gente vai trabalhar exatamente com o seno, tá? O seno do θ, que é igual a 0,6. Isso vai ser igual ao cateto oposto, que é o nosso H, dividido pela hipotenusa, que é 40. Então, trabalhando somente aqui agora, nessa igualdade, o 40 está dividindo, vem para o primeiro membro multiplicando, tá? Então, o que a gente vai ter? Então, nós teremos que 0,6 vezes 40 é igual ao H. E aí, na hora de fazer esse cálculo, gente, faz só 6 vezes 4, tá? Só multiplica o 6 pelo 4. 6 vezes 4 dá exatamente 24. Só que quando eu olhar para o 4 como sendo 40, eu tenho que aumentar um zero aqui. Então, 6 vezes 40 dá 240. Só que eu tenho 0,6. Então, como a vírgula do 6 voltou uma casinha também, então o resultado 240 tem que voltar uma casa a vírgula. A vírgula vai estar exatamente aqui. Vai dar exatamente os 24. Então, a altura do prédio vai ser 24 metros, tá? Outra forma bem mais rápida de ver, quando você olhar também aqui para o 0,6, você pode pensar como ele sendo 60%, tá? O 60 dividido por 100, o 60% é exatamente igual a 0,6, que é o decimal correspondente. Então, você iria meio que calcular 60% de 40. E 60% de 40 é exatamente 24 também. Tudo bem? E aqui agora eu proponho para vocês, né, essa questão aqui. Para finalizar essa parte, primeiro bloco de questões, a gente vai pegar a última, questão 5 aqui. Calcule a medida da frente para a rua A do lote de terreno sombreado na planta triangular da figura abaixo. A gente tem aqui, né, a planta da quadro, né, essa figura. E ele quer, a questão pediu, né, a medida da frente para a rua A. A frente, ó, tá aqui a rua A. Essa é a rua A. Então, a frente para a rua A do terreno sombreado é o terreno que está destacado. A questão está falando desse terreno aqui, ó, tá? De forma de trapézio, né? Então, a frente dele para a rua A é esse segmento aqui, ó. Esse é o segmento da frente para a rua A. Você quer saber quanto é que mede esse segmento aqui. Para melhorar, gente, vamos fazer o quê? Vamos ampliar essa figura, tá? Aqui, ó, a gente ampliou ela. Então a questão quer saber quanto é que mede daqui para cá. E a frente para a rua A. Ok? Essa medida aqui embaixo, desse lado aqui, ó, a questão já deu aqui, mede 20. Tudo bem? Então, essa medida aqui embaixo
mede 20. Se aqui mede 20, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse lado aqui, eu estou marcando para vocês de vermelho, ó. Ele também vai medir 20. Porque tem a mesma medida desse lado aqui embaixo. E agora a gente também vai pegar aqui e marcar a frente para a rua A. Ei, esse ângulo aqui, ó, mede 30 graus. Que esse ângulo aqui tem a mesma medida desse ângulo aqui. Esse ângulo também vai ser 30 graus. Então a gente está falando de uma questão que envolveu o quê? Envolveu o cateto adjacente ao 30 graus e quer saber a medida da hipotenusa, que a gente pode chamar aqui de x. Pela primeira vez a gente vai fazer uma questão usando na tabela o valor com raiz. A questão me deu o quê? Me deu o cateto adjacente ao ângulo de 30 e pediu a medida da hipotenusa. Qual a relação envolve cateto adjacente com hipotenusa? É o cosseno. Tá, gente? Vamos trabalhar aqui com cosseno. Cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus é exatamente raiz de 3 sobre 2. Então, bora lá. A gente tem que o cosseno de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual ao cateto adjacente, que mede 20, dividido pela hipotenusa, que foi o que a gente chamou aqui de x, tá? Agora, mais uma vez, a gente vai fazer aqui o nosso meio pelos extremos. Vai ficar 2 vezes 20 e raiz de 3 vezes x. Nós vamos ter, ó, raiz de 3 vezes x igual a 2 vezes 20. 2 vezes 20 dá 40. Então aqui vai ficar raiz de 3 vezes x igual a 40. O raiz de 3 vai passar para o segundo meio dividindo. Então a gente vai ter x igual a 40, que é o resultado da multiplicação, dividido por raiz de 3. E aqui, gente, para racionalizar, o que nós iremos fazer? Nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 3. Vou trazer aqui para cima para vocês. Nós vamos ter no final x igual a 40 vezes raiz de 3. E no denominador, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar raiz de 9. Se você quiser, pode olhar assim. E raiz quadrada de 9 dá 3. Foi exatamente por isso que a gente racionalizou, tá? O numerador repete 40 raiz de 3 e no denominador, raiz de 9 dá 3. Então, a medida da frente para a rua é igual a 40 raiz de 3 metros. Tudo bem? Pronto. Essa foi a questão que a gente precisou usar agora, a raiz. Sempre que aparecer questões com raiz, né, a gente vai ter que usar um cosseno de 30 ou o seno de 60, também cosseno ou seno de 45. A gente vai chegar quase sempre em conclusões, assim, respostas finais com raiz, tá? Como vocês estão vendo aqui. Tudo bem, gente? Então é isso e até a próxima aula de exercícios